Olá a todos que nos assistem, meu nome é Otávio e hoje, junto com o Grupo C, eu vou falar um pouquinho sobre banco de dados distribuídos e o MySQL Cluster. Mas o que é isso? O que é banco de dados distribuído? Como é que funciona? O que a gente precisa? Quais são suas vantagens, desvantagens? Enfim, vem comigo e vamos complicar os bancos de dados distribuídos. Para começar, vamos fazer o seguinte. Imagina um banco de dados que não está todo num lugar só, mas sim espalhado por vários computadores conectados, trabalhando em equipe para te entregar as informações de forma rápida e eficiente. Isso é o banco de dados distribuídos, também conhecido como BDD. Ele combina a mágica da computação distribuída com a gestão de dados para resolver problemas complexos de forma organizada. Tá, mas o que é um BDD e um SGBDD? Um banco de dados distribuídos é como um conjunto de bancos de dados separados, mas estão conectados por uma rede. Mesmo espalhados, eles conversam para parecer um sistema só. O SGBDD, por outro lado, ou Sistema Gerenciador de Banco de Dados Distribuído, é o software que faz tudo isso funcionar, ele que faz essa conexão acontecer, escondendo do usuário as complexidades da distribuição. Tá, mas por que usar um BDD? Porque os BDDs trazem várias vantagens. Para começar, eles dividem tarefas grandes em partes menores, distribuindo o trabalho entre vários computadores, o que melhora em muito a eficiência. Eles também permitem gerenciar cada computador, ou nó como a gente chama, de forma autônoma, mas com coordenação o suficiente para resolver problemas juntos. Tornam possível também lidar com as enormes quantidades de dados gerados hoje em dia. Pensa aí no Big Data, como a gente conhece. Tá, mas agora vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos de um banco de dados distribuídos. Para um banco de dados ser considerado distribuído, ele precisa atender a alguns requisitos. Primeiro, conexões por rede. Os nós, ou computadores, devem estar ligados por uma rede que permita a troca de dados constantes e também de comandos. Segundo, a inter-relação lógica. Mesmo que os dados estejam espalhados, eles precisam se conectar logicamente para formar um todo coerente. E terceiro, por fim, a heterogeneidade é ok. Os nós podem ter configurações diferentes de hardware, software e até de conteúdo. Eles não precisam ser homogêneos ou iguais. Ademais, além de tudo, os nós podem estar próximos em redes locais ou a quilômetros de distância em redes remotas. Independentemente da distância, o importante é que todos os computadores sejam capazes de se comunicar. Tá, mas como as redes influenciam o funcionamento disso tudo? A forma como os nós se conectam, a topologia da rede, pode impactar no desempenho dos BDDs. Redes eficientes ajudam na rapidez das consultas e no funcionamento geral, mas, do ponto de vista do usuário final, isso é invisível. O que importa é que tudo funcione como um único sistema integrado. Essa é a magia da transparência dos BDDs, e é o fato de que a transparência é um dos principais truques de todo o sistema. Ela esconde toda a complexidade e deixa tudo que acontece parecer simples para o usuário. Tá, mas existem tipos diferentes de transparência. O primeiro deles é o que a gente chama de transparência de organização ou distribuição. Você não precisa saber onde os dados estão armazenados. Eles podem estar em qualquer nó, mas devem parecer estar em um lugar só. Isso inclui transparência de local, onde você não se preocupa com onde os dados estão, e transparência de nomes, onde os dados têm nomes únicos, independentemente do nó. Transparência de replicação. Os dados podem ter cópias em vários nós para garantir mais desempenho, disponibilidade e confiabilidade, mas o sistema gerencia isso tudo automaticamente. Terceiro, transparência de fragmentação. Os dados podem ser divididos em partes menores. Fragmentação horizontal. Dividem-se as linhas de uma tabela, como a gente vai ver nessa imagem aqui que eu estou mostrando, nesse exemplo, e a gente pode ver isso sendo posto em prática. Temos também fragmentação vertical, que é quando a gente divide as colunas de uma tabela. Tá, mas para o usuário essas divisões são todas invisíveis. O sistema junta tudo isso quando for necessário. E o que isso tudo tem a ver com a Big Data? Bem, os BDDs são a base de muitas tecnologias modernas, como as que lidam com o Big Data. Com a ajuda de sistemas distribuídos, algoritmos de mineração de dados e aprendizado de máquina, esses bancos conseguem processar enormes quantidades de informações para extrair conhecimento útil. Tá, Otávio, eu estou um pouquinho confuso. Resume isso tudo para mim. Resumindo, por que os BDDs são tão incríveis? Porque eles tornam possível lidar com dados massivos de forma organizada e eficiente. Eles oferecem escalabilidade, ou seja, você pode adicionar mais computadores conforme a demanda crescer. São flexíveis e confiáveis, porque mesmo que um nó falhe, o sistema continua funcionando. Pensa nos BDDs como uma orquestra. Cada nó, músico, toca a sua parte, mas todos juntos criam uma música harmoniosa. Enquanto o maestro, que é o SGBDD, cuida de tudo e faz tudo funcionar bonitinho para você só se preocupar em ouvir a música. Boa tarde, meu nome é Marco Túlio e continuando sobre o assunto de bancos de dados distribuídos, hoje vou falar principalmente de fragmentação, replicação e alocação em bancos de dados distribuídos. Então, em bancos de dados distribuídos, organizar e distribuir os dados eficientemente
entre diferentes nós é essencial para garantir o desempenho, a disponibilidade e a confiabilidade. Hoje, eu vou explorar 3 técnicas fundamentais, que é a replicação, a fragmentação e a alocação de dados. E a gente também vai ver como essas técnicas se conectam ao MySQL Cluster, o exemplo prático de banco de dados distribuído. Então, fragmentação de dados. O que seria essa fragmentação de dados? É o processo de dividir o banco de dados em partes menores chamadas fragmentos, que podem ser distribuídos em diferentes nós. Então, existem 3 tipos principais, que é a fragmentação horizontal, a fragmentação vertical e a fragmentação mista. E o que seria essa fragmentação horizontal ou sharding? Que é a gente pega as linhas das tabelas e divide com base em condições específicas. Um bom exemplo disso seria uma tabela funcionária. Imaginemos uma tabela funcionária. Podemos criar fragmentos onde o número de departamento fica no nó 1 e o número de departamento 2 fica no nó 2. E no MySQL Cluster, essa técnica ela é usada para distribuir dados entre nós, melhorando o desempenho ao processar grandes volumes de transações simultâneas. Na fragmentação vertical, o que seria a fragmentação vertical? Diferente da horizontal, ela separa as colunas da tabela, mantendo apenas as necessárias de cada nó. Então, vamos voltar ao exemplo da tabela funcionária, antes de ser dividido, logicamente. Então, a tabela funcionária pode ser dividida em 2 fragmentos também. O fragmento 1 seria o nome, a data de nascimento e o CPF. E o fragmento 2 seria o CPF, salário e número de departamento. É importante lembrar que a chave primária tem que estar em ambos os fragmentos, para quando for reconstruir essa tabela, ela consiga se localizar. E a fragmentação mista, que combina as 2 técnicas, horizontal e vertical. Um exemplo disso no MySQL Cluster é que a gente pode dividir as linhas relacionadas a um departamento específico em um nó e limitar as colunas armazenadas de acordo com a necessidade. Então, essas fragmentações elas são representadas por operações, como seleção e projeção. Permite reconstruir os dados por meio de operações como união e junção externa, que a gente também viu na matéria passada, né, no caso. Replicação de dados. O que seria essa replicação de dados? É o armazenamento de cópias dos fragmentos em múltiplos nós, com o objetivo de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade. Então, existem 3 principais cenários onde a gente utiliza, que é a replicação total, que é o banco de dados inteiro replicado em todos os nós. E a vantagem disso é que tem alta disponibilidade, pois mesmo que um nó falhe, os dados vão permanecer acessíveis no banco de dados. E a desvantagem disso aí é que é um custo muito elevado. Imagina você ter que replicar todos os nós do banco de dados, entendeu? Então tem um custo elevado em operações de escrita, já que todas as cópias precisam ser atualizadas. Então na replicação parcial é que apenas alguns fragmentos são replicados. Exemplo, no MySQL Cluster, dados frequentemente são acessados que podem ser replicados em múltiplos nós, enquanto dados menos importantes são mantidos em apenas um. E sem replicação, seria que cada fragmento é armazenado em um único nó. Isso economiza espaço e simplifica atualizações, mas tem muito menos tolerância a falhas, entendeu? Você não simplesmente pode errar bem pouco. Então, no MySQL Cluster, a utilização de fragmentos é para garantir a disponibilidade, mantendo cópias sincronizadas automaticamente entre os nós. Isso é especificamente útil em aplicações críticas, como sistemas bancários, que não pode ter muita tolerância a falhas, né? Lógico. Ninguém quer perder seu dinheiro. A alocação de dados, ela define em quais nós os fragmentos ou réplicas serão armazenados. Então, esse processo leva em conta a frequência de acesso ao banco de dados e os tipos de transações. Por que leva em conta a frequência de acesso aos bancos de dados? Que dados mais acessados podem ser colocados em nós próximos aos usuários. E os tipos de transações. Os tipos de transações de leitura beneficiam-se da replicação, enquanto transações de escrita podem exigir menos réplicas para evitar atrasos. Então, um exemplo prático disso seria que, considerando uma empresa com 3 departamentos, o nó 1, usado pela sede, contém todos os dados, incluindo informações gerais e de seguros. O nó 2 contém informações apenas do departamento 5, enquanto o nó 3 armazena dados do departamento 4. Essa distribuição permite que cada nó processe localmente as transações relacionadas ao seu departamento, reduzindo o tráfego entre nós e melhorando a eficiência. No MySQL Cluster, o mapeamento dos fragmentos para nós é configurado automaticamente,
mas também pode ser personalizado para otimizar o desempenho baseado no caso de uso. Então, comparação com o MySQL Cluster. No MySQL Cluster é um exemplo bem prático de sistemas de banco de dados distribuídos, combinando fragmentação, replicação e alocação para fornecer escalabilidade e alta disponibilidade. A fragmentação no MySQL Cluster distribui os dados automaticamente entre os nós. Por exemplo, ao adicionar novos nós, os dados são redistribuídos para balancear a carga. A replicação é feita de forma síncrona, garantindo que as alterações sejam propagadas para as réplicas em tempo real e fundamental para evitar consistências. Na alocação, permite que os dados específicos fiquem mais próximos aos usuários finais, reduzindo a latência. Então, uma conclusão que a gente pode chegar é que a fragmentação, replicação e alocação são pilares do design de banco de dados distribuídos no MySQL Cluster. Essas técnicas se unem para criar um sistema bem robusto, escaláveis e confiáveis. Então, ao aplicar as estratégias, empresas podem atender demandas crescentes, garantindo desempenho e disponibilidade. Essa abordagem é essencial no mundo atual, onde os dados distribuídos sustentam operações críticas. Olá a todos, meu nome é Gabriel Coelho Costa e eu gostaria de apresentar para vocês os tipos de sistemas de banco de dados distribuídos. O termo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados Distribuído abrange uma variedade de sistemas que diferem significativamente em suas características, arquitetura e funcionamento. Apesar dessas diferenças, todos os sistemas compartilham um aspecto central, que, se você chegou até essa parte do vídeo, você já deve ter entendido. Tanto os dados quanto o software são distribuídos por diversos nós que comunicam entre si através de uma rede. Sendo assim, vou falar um pouco sobre os tipos de SGBDDs e os critérios e fatores que tornam esses sistemas diferentes. O primeiro fator a ser considerado na classificação de um SGBDD é o grau de homogeneidade do software utilizado. Em sistemas homogêneos, todos os servidores são idênticos em termos de software. Isso significa que tanto a infraestrutura quanto os componentes do sistema são uniformes em todos os nós da rede. Da mesma forma, todos os clientes ou usuários que interagem com o sistema utilizam o mesmo software para realizar operações de consulta e manipulação dos dados. A homogeneidade é vantajosa justamente em termos de simplicidade e compatibilidade, já que não há necessidade de adaptar diferentes versões ou tipos de software para que os nós interajam entre si. Por outro lado, quando o sistema é considerado heterogêneo, os servidores e clientes podem operar com diferentes tipos de software, versões ou então configurações de sistemas. Nesse caso, a comunicação e a integração entre as diversas partes se tornam bem mais complexas, exigindo protocolos e outros mecanismos para garantir que os dados sejam manipulados corretamente, apesar dessas diferenças de tecnologia. Além da homogeneidade do software, outro fator importante é o grau de autonomia local. Em um sistema com baixa autonomia local, os nós dependem fortemente de uma unidade central ou de outros nós para realizar operações essenciais, como consultas e atualizações de dados. Então, isso significa que se um nó local, por exemplo, falhar ou precisar operar de forma independente, ele não será capaz de realizar operações de banco de dados por conta própria. Por outro lado, já em sistemas com alta autonomia local, os nós podem funcionar como SGBDs independentes, permitindo que os clientes façam transações diretamente no local, sem precisar de interações constantes com outros nós ou servidores. A autonomia local é vantajosa quando se busca maior flexibilidade e robustez no sistema, especialmente em ambientes onde a disponibilidade e a independência de cada nó são cruciais. Porém, esse grau de liberdade também exige alguns mecanismos mais sofisticados para garantir a consistência dos dados entre os nós, especialmente nos tipos de sistemas que operam de forma distribuída e independente. Certo, agora que algumas pontuações foram feitas, vamos para as classificações de fato. Vou deixar uma figura na tela. Recomendo que vocês prestem bastante atenção e pausem o vídeo se precisarem. É uma figura que mostra a classificação das alternativas do SGBDD com eixos ortogonais de distribuição, autonomia e heterogeneidade. O ponto A na figura mostra um banco de dados centralizado, onde existe autonomia completa, mas uma total falta de distribuição e heterogeneidade. São os sistemas de banco de dados centralizados tradicionais. Já no outro extremo do espectro da autonomia, temos o ponto B, que define o SGBDD que se parece com o SGBDD centralizado para o usuário, ou seja, com autonomia zero.
Assim, nesse caso, existe um único esquema conceitual e todo o acesso ao sistema obtido por meio de um nó que faz parte do SGBDD, ou seja, basicamente significa que não há autonomia local. Já ao longo do eixo da autonomia, encontramos dois tipos de SGBDDs. No ponto C, temos sistemas de banco de dados federado e no ponto D, o sistema multibanco de dados. Em ambos os sistemas, cada servidor é um SGBDD centralizado, independente e autônomo, que tem os próprios usuários locais, transações locais e administrador do banco de dados. Dessa forma, existe um grau bem alto de autonomia local. Assim, ambos os sistemas podem ser considerados híbridos entre sistemas distribuídos e centralizados. Vale ressaltar também que o ponto D no diagrama também pode indicar um sistema com autonomia local e heterogeneidade totais, como o sistema de banco de dados peer-to-peer, que é uma das formas possíveis de se implementar sistemas distribuídos. Agora vamos falar sobre um tópico extremamente relevante para você, que está totalmente imerso no mundo dos bancos de dados distribuídos, o MySQL Cluster. Essa tecnologia é uma das opções mais avançadas para garantir alta disponibilidade, escalabilidade e desempenho em sistemas críticos. Mas, antes de mergulhar nos detalhes, gostaria de destacar alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender um pouco melhor a importância do MySQL Cluster. A primeira coisa é o conceito em si de clusterização. O termo cluster é muito confundido com a replicação. Porém, clusterização e replicação são conceitos, tecnologias e técnicas bem diferentes. Replicação e clusterização são duas formas de obter redundância, que é basicamente a mesma informação em mais de um lugar ao mesmo tempo, e é a base para disponibilidade. Para se ter uma alta disponibilidade, você depende de uma redundância. É preciso espelhar os dados do banco de dados em mais de um lugar ao mesmo tempo. Replicação é um recurso nativo do MySQL. Sua simplicidade e o fato de ser muito maleável ajudou a popularizar o MySQL, sendo assim possível que qualquer sistema possa ter alta disponibilidade e redundância sem necessidade de adquirir licenças ou hardwares extremamente caros. Porém, cada servidor em uma replicação tem o seu próprio ciclo de vida e funciona de forma totalmente autônoma, sem nenhuma ligação física e não dependente de outro servidor para funcionar. Os dados são sincronizados através de repetição de comandos SQL que foram executados no seu servidor source. Não existe nenhuma verificação que é realizada entre os servidores para manter a integridade dos dados. Ou seja, a replicação não dá garantia nem de integridade, nem de resiliência dos dados necessários. É apenas o espelhamento dos dados. Já a clusterização é uma forma de implementar sistemas distribuídos, caracterizado pela forte interdependência entre os nós. Além de clusters, há diversas outras formas de implementar sistemas distribuídos que vão depender justamente das necessidades de escalabilidade, consistência, disponibilidade e tolerância a falhas. Resumindo, na essência da palavra, cluster indica que dois ou mais servidores irão trabalhar em conjunto para armazenar e processar os dados, ou pelo menos indicar uma garantia de integridade dos dados. O MySQL possui dois clusters, o MySQL NDB Cluster e MySQL InnoDB Cluster. O MySQL Cluster é um produto fornecido pela Oracle que se trata de uma solução de banco de dados distribuído, projetado para aplicações que exigem alta disponibilidade, escalabilidade e desempenho em tempo real. Ele combina o mecanismo de banco de dados relacional do MySQL com o mecanismo de armazenamento para gestão dos dados NDB Cluster, que é altamente tolerante a falhas e suporta replicação e partições de dados. NDB significa Network Database e ele funciona com servidores de acesso, servidores de dados e servidores de gerenciamento. Os dados são distribuídos entre servidores de dados, assim como seu processamento. Em outras palavras, o NDB Cluster, de forma automática, divide os dados entre servidores e divide o processamento das queries também. Outro ponto importante é que os dados são majoritariamente armazenados em memória principal. Já o InnoDB Cluster, também conhecido como Group Replication, é um tipo de cluster que foi desenvolvido em cima da engine InnoDB. Com isso, já podemos entender que apenas tabelas InnoDB podem fazer parte desse cluster. Ele garante a integridade e resiliência dos dados entre servidores do cluster, porém não tem um processamento dividido entre servidores.
Cada servidor integrante do cluster tem os mesmos dados, mas cada servidor processa os comandos que foram enviados para ele apenas. Por fim, também gostaria de fazer um adendo para o Galera Cluster, que não é nativo do MySQL, como o InnoDB Cluster, mas que pode ser usado com MariaDB, Percona Server e outros sistemas baseados em MySQL. Funciona no mesmo formato do InnoDB Cluster, ou melhor, a gente poderia dizer que o InnoDB funciona no mesmo formato do Galera, já que o Galera Cluster foi desenvolvido muito antes do InnoDB Cluster. Tanto o InnoDB quanto o Galera Cluster não dividem o processamento entre as máquinas, mas garante a sincronia dos dados entre os nós do cluster. Tá, mas que tal a gente sair um pouquinho da teoria e falar agora um pouco sobre usos reais, funcionalidades e tecnologias utilizadas? Os bancos de dados distribuídos são amplamente utilizados em aplicações que exigem escalabilidade, alta disponibilidade e desempenho consistente, mesmo sob muita alta carga. Um exemplo clássico é o uso de grandes redes sociais, a gente pode imaginar o Facebook ou o Twitter. Essas plataformas precisam processar bilhões de transações diárias, incluindo curtidas, comentários, compartilhamentos ou mesmo mensagens, garantindo que as informações estejam disponíveis quase em tempo real para usuários espalhados em todo o globo. Para isso, portanto, utilizam sistemas distribuídos como Cassandra e HBase. Esses sistemas são projetados para escalar horizontalmente e lidar com grandiosos volumes de dados de maneira muito eficiente, como a gente já viu. Já na área de comércio eletrônico, empresas como a Amazon e Alibaba usam bancos distribuídos para gerenciar inventários, processar transações financeiras e armazenar históricos de compras. A alta disponibilidade é crítica nesse cenário, já que interrupções podem significar, obviamente, perda de vendas. Nesses casos, sistemas como o DynamoDB da AWS, Amazon, são populares porque oferecem consistência eventual, suporte a transações distribuídas e integração com muitas outras ferramentas em nuvem. Já no setor de streaming, a gente pode pensar em grandes empresas como Netflix ou Spotify, bancos de dados distribuídos gerenciam recomendações personalizadas e playlists. Esses sistemas processam grandes volumes de dados de usuários em tempo real, garantindo experiências fluidas. A Netflix, por exemplo, utiliza o Cassandra para armazenar metadados e logs de visualização, enquanto o Spotify usa sistemas distribuídos para segmentar dados de músicas e preferências. Tá, mas agora vamos falar um pouquinho sobre algumas ferramentas e tecnologias que são usadas no mundo real. No mercado hoje, existe uma grande variedade de ferramentas projetadas para diferentes necessidades quando o assunto é bancos de dados distribuídos. Bancos distribuídos NoSQL como Cassandra, Couchbase e MongoDB são amplamente adotados em cenários onde a flexibilidade do esquema de dados e a escalabilidade horizontal são prioridades. Por outro lado, bancos SQL distribuídos como MySQL Cluster e CockroachDB são preferidos quando há necessidade de transação usar seed em larga escala. Além dos bancos propriamente ditos, outras ferramentas complementam os sistemas distribuídos. O Apache Kafka, por exemplo, é usado para processamento em tempo real e transferência de grandes volumes de dados entre componentes. Já o Apache Zookeeper oferece serviços de coordenação, como controle de configuração e sincronia entre nós. Plataformas em nuvens como Amazon Web Services, AWS, Google Cloud Platform e Microsoft Azure fornecem soluções integradas, incluindo bancos distribuídos gerenciados, como Google Spanner e Amazon Aurora. Esses serviços simplificam a configuração e a operação de sistemas distribuídos, ao mesmo tempo que garantem uma alta disponibilidade. Tá, mas quais são algumas tendências e qual que é o futuro dos sistemas de bancos de dados distribuídos? O futuro dos bancos de dados distribuídos está fortemente ligado às evoluções tecnológicas em computação em nuvem, edge computing e rede 5G. Bancos distribuídos estão se tornando mais inteligentes com maior integração a sistemas baseados em inteligência artificial para que consultas e previsões de carga sejam otimizadas. Outra tendência é o avanço dos bancos multimodelo, que permitem o uso de diferentes paradigmas, como documentos, gráficos e tabelas relacionais em um único sistema. Isso reduz a necessidade de gerenciar várias ferramentas separadas e aumenta a flexibilidade para diferentes tipos de aplicações. Por fim, as demandas por segurança e conformidade regulatória estão levando ao desenvolvimento de soluções distribuídas que oferecem criptografia ponta a ponta e controles mais avançados de acesso. Essas inovações garantem que os bancos de dados distribuídos continuam sendo uma escolha estratégica para empresas modernas e em crescimento. E aí, gostou? Assim a gente encerra a nossa apresentação sobre o MySQL Cluster e sistemas de bancos de dados distribuídos.